nessa noite magnificar os céus por essa oportunidade que Deus ele nos concede de estarmos aqui, podendo adorar e bendizer o nome santo do Senhor. É uma noite de privilégio, é uma noite de bênção, é uma noite de vitória. E desde já eu quero agradecer a Deus pelos jovens dessa igreja, os jovens desse campo, dessa amada e árdua tarefa daqui nessa cidade, nesse país, Portugal. Ontem nós tivemos uma noite inesquecível. Deus ele conversou conosco de uma forma muito linda. Minha garganta está um pouquinho comprometida, mas eu sei que o Senhor vai nos dar graça e vai dar tudo certo. Vocês vão tendo paciência com o pastor Cristiano. Eu vou pregando devagarzinho. Você sentir vontade, você dá glória a Deus. Quando não, você vai cada dia, tá bom? Não fala com ninguém não, senão você vai acabar dificultando a situação. Os que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, abram-na, por favor. No Evangelho segundo o escrito por João. João, capítulo de número 18. Glórias a Deus. João, capítulo 18. Não me deixem sem um fundo musical, pelo amor de Deus. João, capítulo 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que todos encontrassem essa leitura nessa noite para nós estarmos lendo. Os versículos que nós estaremos lendo, começando pelo versículo de número 9 e o 10 e o 11. Glória a Deus. São João capítulo 18, versículo 9, 10 e 11. Aí atrás os irmãos estão me ouvindo bem? Diga amém. Amém. Ok. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que fazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém. Feche a sua Bíblia e olhe para mim aqui e ouça o que eu tenho a dizer para você nessa noite. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, João capítulo 18, versículo 9, 10 e 11, nós vamos ver aqui um episódio muito triste, um cenário bastante delicado, onde nós estamos vendo Jesus ele dentro do horto, dentro do jardim, o Getsemane. Getsemane no original para nós hoje quer dizer prensa de azeitonas. Jesus ele estava ali, foi um dos momentos mais difícil e marcante do seu ministério. Mas é interessante porque naquele momento houve muitas coisas que ocorreram e que ficou de forma registrada, de forma muito clara para o ministério de Cristo. E a Bíblia vem dizendo que havia ali os discípulos que estavam acompanhando Jesus, que era a assessoria mais precisa de Cristo. E não bastando isso, a Bíblia vem nos informando que pela madrugada, lá quando a relva começava a cair e o gelo da madrugada começava a tomar conta de todo o ambiente, a noite estava muito mais escura do que qualquer outra noite nessa hora. Foi uma noite difícil, foi uma noite complicada para os seres humanos, para os céus e para a própria natureza. A natureza sentiu o impacto de todas as coisas que estavam acontecendo, ocorrendo naquela madrugada. Jesus ele estava ali, tenso. É a única vez na Bíblia que Jesus ele pede para orar por ele e com ele. É a única vez na Bíblia que você vai ver Jesus tão angustiado, tão amargurado, tão abatido de espírito, que ele chega aos discípulos e diz: ora comigo, não me deixa só nessa noite. Essa noite está difícil.
porque vocês ficam aqui, eu quero ficar um pouco só, vou me afastar e vou ali orar. Em outras versões diz, eu vou mais além orar. Ele estava tenso, estava preocupado, o medo tomava conta, o pavor tomava conta do seu corpo, da sua alma, da sua mente, do seu espírito. Não bastando muitas horas, chega uma comissão muito bem seletiva. Jesus ele foi acusado pelo menos de 2 crimes naquela noite. O primeiro crime foi um crime político. O crime que eles iam dizendo que Jesus ele estava desonrando a qualquer espécie de administração sob o governo de César. E qualquer um que se opusesse a César naquela época antiga, haja visto que quem tomava conta de tudo e praticamente de todas era o Império Romano. E quem fosse contra aquilo ali simplesmente era acusado e ia para a prisão, sofrendo assim várias condenações e até mesmo se eles exigissem a morte. Jesus ele carregava consigo não apenas uma acusação, mas 2 acusações. A acusação contra César, porque diziam que Jesus ele estava levantando pessoas devagar e semeando ideias na cabeça de pessoas que César não era o governo perfeito para a nação de Israel. O segundo crime que eles acusaram a Cristo era um crime religioso. Ele mesmo batia a mão no peito e dizia, eu sou o Messias. Ele mesmo batia a mão no peito e dizia, eu sou o Filho de Deus, enviado para libertar os cativos. Eu sou o Filho de Deus que fui enviado para curar todos aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam em prisões. Isso causou uma revolta na mente, uma revolta no coração, uma revolta no espírito de todos os líderes das sinagogas que estavam ali. Os fariseus paravam nos sinédrios para tentar ver uma forma de parar esse homem, uma forma de tentar fazer com que Jesus se calasse, uma forma de tentar fazer com que Jesus parasse com os seus milagres, com as suas pregações, as suas ministrações. Mas quanto mais eles tentavam parar esse homem chamado Jesus, ele conseguia avançar dia após dia. O número de pessoas que o seguia era de forma assustadoramente. Ele tinha o poder de carregar pessoas para o deserto sem ao menos convidar. Apenas o sermão que Jesus ele ia ministrando, ele ia falando, ele ia conversando para com as pessoas. Isso ia atraindo as pessoas cada vez mais para perto dele. Mas não é nisso que eu quero me prender aqui nessa noite. Preste atenção. A história ela é muito resumida. Ela resume apenas em 2 versículos, quando ela vem falando concernente a um servo de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote dessa feita, eu não consigo lhe dizer precisamente o nome dele, mas eu sei lhe dizer o nome do servo dele. Esse servo, chamado servo do sumo sacerdote, não era qualquer um. Geralmente ele teria que pertencer à tribo de Levi. Da tribo de Levi, ele teria que ser escolhido ainda na sua tenra infância, aproximadamente entre os seus 9, 10 a 11 anos. Ele recebia, no caso, a família recebia a visita de um sacerdote na sua casa. O sacerdote sabia que a família pertencia à tribo de Levi. O sacerdote olhava para um dos tais, uma das crianças, um dos filhos que estava ali. E o sacerdote apontava o dedo para uma daquelas crianças e dizia, é ele que eu quero juntamente comigo para ser meu servo, ou seja, para ser o meu auxiliar. Quando o sacerdote ele entrava em qualquer residência, claro que pertencente à linhagem da tribo de Levi, e ele escolhesse, automaticamente os pais, pastor Ricardo, eles eram obrigados a abrir mão daquela criança para o sumo sacerdote. E a criança passava não mais a morar juntamente com seus pais, ele era retirado da sua casa. Imagine você, uma criança, seu filho, sua filha, no caso seu filho, de 9 a 10 a 11 anos, retirado de dentro da sua casa, não moraria mais com você. A partir daquela data não dormiria mais em casa, não comeria mais o arroz e o feijão que a mamãe faz. A vida dele seria totalmente diferenciada. Era uma vida um pouco mais delicada, era uma vida de cobrança. E isso aconteceu com Malco. Malco, ele foi o escolhido. Ele logo cedo saiu da casa dele e agora passou a morar muito próximo do templo. A vida de Malco, logo na sua infância, ela foi alterada. Malco, ele não escolheu aquilo, ele foi escolhido para aquela situação. Não foi ele que levantou a mão e disse, eu quero participar de um ministério. Não foi ele que levantou a mão e disse, eu quero ser amanhã um sacerdote ou um sumo sacerdote. E não foi ele que
que disse, eu não quero ser, eu quero ser servo do sumo sacerdote. Não, simplesmente alguém apontou o dedo e disse, é esse menino que eu quero, é esse menino que eu escolho, e é ele que vai comigo. Mesmo que Malco dissesse, mamãe, eu não quero ir, a sua mãe por sua vez tinha que olhar e dizia, meu filho, não foi você que escolheu, não foi eu que escolhi, há uma força maior, uma força superior que escolheu você. Vai, porque você é o orgulho para a família. Vai lá, você é quem vai representar a família. Vai, meu filho. Agora, a cada uma vez por mês, a família tinha o direito de ir ao templo e visitar, ver como estava o crescimento da criança. Ali, o pré-adolescência, adolescência, juventude, futuro adulto. Essa era a vida de Malco. Malco tinha uma vida diferente de todos. Estudava nas mesmas escolas que as crianças normais. Entenda por favor o que eu estou dizendo. As crianças normais que tinham vida normal estudava. Porém ele mesmo estudando em escolas, em colégios, em situações onde outras crianças frequentavam, ele tinha que, por obrigação, ter um comportamento diferente. Ele tinha que, por obrigação, se destacar entre as demais crianças. Era mais ou menos assim. Olha como era complicado. As crianças, elas se reuniam para brincar e dizia, vamos, Malco, brincar. Ele dizia, olha, eu até tenho vontade, mas eu não posso. Não podes brincar? Não, não posso. Por que não podes brincar? Se eu brincar, dependendo da brincadeira que eu for fazer, eu posso cair e posso me machucar. E segundo a lei, diz que se eu me machucar, eu vou ser reprovado na demanda para amanhã ser sumo sacerdote. A cada 60 dias, Malco, ele era analisado dentro do pórtico, em uma sala separada. Ele, Malco, entrava dentro do pórtico, sacerdote e um sumo sacerdote olhava para ele e dizia, meu filho, fique nu. Ele parava e dizia, nu? Sim, eu preciso ver você nu. Malco, ele era analisado da planta dos seus pés e ia subindo até o alto da sua cabeça. Ele não poderia ter nenhum osso trincado, ele não poderia ter nenhuma deformação no seu corpo, não poderia ter cicatriz. Tudo em Malco era analisado. A sua arcada dentária, as suas mãos, o solado dos seus pés, as suas unhas, tudo em Malco era olhado em minuciosos detalhes. Porque se Malco ele houvesse qualquer coisa que não correspondesse àquilo que Deus exigia, amanhã Malco não poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote. Agora imagine, Malco ele agora entra na adolescência. As crianças, os adolescentes estão brincando. Acabava o horário da escola, do colégio, e dizia, Malco, vai ter uma festa lá em casa, você quer ir? Ele dizia, não posso. Malco, a galera vai se reunir essa noite e nós vamos ir para tal lugar, você quer ir? Não posso. Eu até quero, mas eu não posso ir. Malco, olha as crianças, hoje nós vamos nos reunirmos lá e vamos conversar e vamos fazer outra coisa, vamos para lá. Malco olhava e dizia, eu não posso. Por quê? Para onde você vai? Eu vou para dentro do templo. E o que você vai fazer? Eu preciso estudar o Torá, eu preciso decorar 469 leis, chamadas leis maçoréticas. Eu preciso decorar todo o decálogo, eu preciso conseguir entender e ver tudo aquilo que o sacerdote, o sumo sacerdote e os levitas fazem lá dentro do templo. Escute, olha que interessante. Malco, aquele menininho que vai crescendo, pastor, ele vai olhando. Quando o sacerdote ele entrava pela manhã junto com os levitas e ele pegava um instrumento semelhante a esse daqui, e estava lá um instrumento desse feito de 30 quilos de ouro maciço. Lá estava um instrumento igual a esse, um menorá. Malco ficava olhando sem entender nada. Via quando os levitas começavam a derramar o azeite lá sobre o menorá, e ele olhava e dizia, será que um dia eu vou fazer isso? Ele olhava ao sacerdote que ia aparando todas as manhãs, aquilo que ia saindo, se destacando, ia colhendo a cinza, e ele olhava e dizia, é isso que eu vou fazer amanhã? E ele ficava observando. Malco, ele presenciou durante muitos e muitos anos, quando todos dentro do templo ficavam tensos, nervosos, preocupados, quando chegava a data para fazer o sacrifício da expiação. Malco, ele olhava e via que o sumo sacerdote se preparava, se vestia, se adornava. Todos estavam tensos e nervosos para o dia da expiação. Quando ele entrava dentro do Santo dos Santos, lá no Algarve eu expliquei sobre isso, entrava dentro do Santo do Santo e ia oferecer sacrifício ao Senhor. Achavas que Malco estava longe?
hoje? Não, ele estava ali perto, olhando, analisando, e dizia: hoje é ele e amanhã sou eu. Escute isso. Existem coisas na nossa vida que nós queremos, desejamos, anelamos, mas devido a uma chamada, devido a uma escolha lá de cima sobre as nossas vidas, somos proibidos de realizar. Nem tudo aquilo que você deseja e você quer, você vai ter. Você acha que Malco ele não desejava estar com os outros? Você acha que Malco não parava e sentia um sentimento amargo chamado solidão consigo? Você acha que Malco não sentia saudade dos pais, dos amigos, dos parentes? Você acha que Malco não chorava? Uma vida escolhida por Deus é uma vida acompanhada de sacrifícios. É uma vida seguida de renúncias. Às vezes, ser escolhido de Deus, às vezes, para manter uma identidade com Deus, é necessário você dizer não, quando tudo em você quer dizer sim. Às vezes, para você conquistar cada vez mais o coração de Deus, você é obrigado a olhar para algumas propostas que te aparecem e dizer: é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Mas você para, olha e diz: eu tenho um compromisso com alguém lá em cima. Eu não posso decepcionar, porque Ele está acreditando em mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, isso é muito sério. Deus, Ele apostou todas as fichas que havia no seu bolso em você. Entende isso? Deus, Ele acredita em você mais do que ninguém aqui nessa terra. Deus, Ele sabe que você não vai fracassar. Deus, Ele está investindo em você, investindo muito sério. Deus, Ele está trazendo investimento dia após dia sobre a sua vida. Talvez você não entenda o porquê que a tua vida é difícil, o porquê que tudo para você é complicado, o porquê que a cobrança na tua vida é bem maior. Deixa eu lhe dizer: você faz parte de um sacerdócio real, você faz parte de algo que Deus escolheu. Permita-me lhe dizer nessa noite: você não é comum. Você está no meio de pessoas, você age no meio delas, mas você não é igual a elas. A chamada em você é diferente, o teu andar é diferente, teus pensamentos são diferentes, teu respirar é diferente, o teu comportamento é diferente, tudo em você é diferente. Por isso que em você é a coisa mais apertada, por isso tanta cobrança na tua vida, por isso tanta prova, por isso tanta luta. Sobre a tua vida o fogo é mais intenso, sobre a tua vida o funil é mais estreito, sobre a tua vida o espinho é mais dolorido, sobre a tua vida o deserto arde mais, sobre a tua vida Deus cobra mais. Você faz parte de um projeto selecionado por Deus para glorificar o nome dele lá na frente. Levante a mão para o céu e glorifique a esse Deus nessa noite. Aplaude a Ele. Pastor Luciano, me explique por quê eu não pedi para ser o que sou, eu não pedi chamada, eu não pedi ministério, eu não pedi nada disso. Tudo que eu queria, pastor Luciano, era ser uma pessoa absolutamente normal. Tudo que eu queria é não ter tanta cobrança sobre a minha vida. Eu não entendo porque é que fulano vai, faz e não acontece nada. No dia que eu apenas penso em fazer, Deus ele vem e me repreende, Deus ele vem e me castiga, Deus ele vem e me cobra. Porque isso, deixa eu lhe dizer, entenda você ou não, você é xodó de Deus. Entenda você ou não, você é queridinho do papai. Entenda você ou não, Deus te chamou diferente na tua família. Talvez a cobrança sobre a tua vida é diferente. Até os da
a tua família são os que se levantam mais contra você. Você tem por obrigação de aguentar, de suportar e não corresponder com a mesma moeda, porque das tuas mãos amanhã virá a bênção para toda a tua família, diz o Senhor. Aplaude a Ele bem forte nessa noite. A vida de Malco não era fácil. A vida de Malco era uma vida de saudades. A vida de Malco era uma vida de solidão. A vida de Malco era uma vida isolada. Nem todos